Olá, tudo bem? Estou aqui de novo. Hoje eu quero falar a respeito de Psicologia das Massas e Análise do Eu. É um livro de Freud. E, bem, ele escreveu esse livro, ele publicou esse livro, né, foi publicado em 1921. Né? Em 1921 tinha acabado de acontecer a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. Em 1918 acabou a Primeira Guerra Mundial, né? E foi um período entre guerras. E ele, nesse livro, ele cita também a Revolução Russa, que foi em 1917, né? Foi também caracterizado como um fenômeno de massa, né? Assim como o fascismo, que viria em 1922, depois, anos depois, o nazismo, né? Enfim, o, o que ele aborda nesse livro, né? Primeiro que ele começa apresentando a obra de Gustave Le Bon, né, que se chama A Psicologia das Multidões, né, em que ele já aborda, né, como que acontece o fenômeno de massa, o homem massa, o comportamento de rebanho, né, e Freud acrescenta alguns pontos à obra de Gustave Le Bon, além de falar de outros autores, né, enfim, mas o ponto central é que o indivíduo deixa de ser indivíduo no meio da massa, né, de um rebanho. Aí ele fala como as massas se formam, né? Ele apresenta, né, ele fala da igreja e do exército. O indivíduo perde a sua individualidade, ele perde, digamos, a sua responsabilidade por seus atos no meio da massa, no meio de uma massa. Ele, ele é encorajado, ele é incentivado a fazer coisas, né, sem culpa alguma, a fazer coisas que geralmente sozinho, como indivíduo, ele não faria. Então ele perde o senso crítico. É uma massa acrítica, que apenas age e reage a comandos, repete frases prontas, sem muita complexidade. Enfim, a gente pode pegar o exemplo também das torcidas, né, organizadas no Brasil, torcidas de futebol, né? Já aconteceram muitas mortes, né, provocadas por torcidas, por guerra, briga de torcida. Então, uma pessoa isolada, se ela não tivesse dentro de um grupo, ela não faria, ela não mataria alguém só porque torce para o time diferente, né? Ela não faria isso. Então ela se sente encorajada, e aí seus instintos mais primitivos são aflorados, né? E isso acontece muito na política, em segmentos políticos, né? Seguidores de político A, político B, da esquerda e da direita, né? E, e aconteceu em regimes totalitários, né? Enfim, e também tem a questão do complexo de Édipo, né? Da teoria de Freud, que ele trata também em Totem e Tabu. Então, vários conceitos de Totem e Tabu ele aborda nesse livro. Tá? Não sou especialista em Freud. Quem sabe um dia a gente faça um vídeo falando, né, dos conceitos e com mais detalhes, né, no âmbito, falando de uma maneira mais detalhada. Porém, né, eu quero ressaltar aqui, destacar o ser humano, né, na infância, ele tem o pai como um ideal de eu. Ele admira o pai, né? A gente admira o pai, tem uma fase que a gente admira e tem ele como exemplo, um herói,
um exemplo ideal a ser seguido. E aí depois a gente vai perdendo essa figura. E pelo contrário, até o pai passa a ser um rival, porque a gente perde a atenção da mãe, né? No começo a gente tem mais a atenção da mãe, a gente tem o peito da mãe, e depois a gente vai perdendo isso quando a gente começa a crescer um pouco e a gente precisa adquirir um pouco mais de independência. Então a gente se sente desamparado, é um desamparo. Então o pai assume um papel importante para a gente, mas depois ele deixa de ser essa figura. Então a gente, ou seja, a gente já está virando adulto. Então, na fase adulta, né? Porque muitas pessoas são fisgadas por movimentos, né? Políticos, por líderes, porque elas acabam transferindo essa figura paterna para o líder, né? Por exemplo, Hitler, ou Mussolini, ou Stalin, para algumas pessoas passaram a preencher o lugar dessa figura paterna, né, de pessoas que precisam, que sentem necessidade de obedecer, de estar num rebanho, de seguir ordens de alguém, dessa figura, e para se sentir seguras. E enfim, elas precisam ao mesmo tempo temer esse líder, igual, semelhante a um pai, né? Que pode adquirir pode ter um papel mais autoritário, né? Em determinada fase da vida, enfim, da criança, né, do indivíduo. Então tem essa mescla, né, de amor, de segurança, proteção, e também de submissão, né, de obedecer àquela figura. Então há essa projeção, né, da figura do pai em outro objeto. Ele fala também, né, do conflito do ideal de eu com o eu, né, que isso pode gerar muitos problemas, neuroses, sentimento de culpa, né? O Freud resume tudo à libido. A libido, a questão dos impulsos libidinais, sexuais, e que eles podem ser sublimados, né, canalizados em outra coisa, né? Canalizados na admiração que você tem a uma figura, a outra pessoa, né? Quando eles não podem ser supridos diretamente, eles são recalcados, eles podem ser, entendeu? Se apresentar de uma maneira mais sutil, mais escondida, né? Digamos assim, é o que acontece nesses movimentos de massa, no grupo, né? No rebanho. É como se a massa tivesse sob efeito de uma hipnose. Aí a pessoa está sob efeito de hipnose. Ela age sem consciência crítica, né? Sem ter muita consciência sobre o que está fazendo. Então, é muito importante o aspecto da libido, né? Que é importante para organizar uma massa, assim, para hipnotizar, né? Mover uma massa, controlar. Você ter uma massa que não é satisfeita plenamente sexualmente, né? Não é satisfeita sexualmente, né? Então, sempre tem algo faltando nesse aspecto, que ela vai acabar substituindo por outra coisa, né? Então, por isso que esses regimes totalitários e tal, e até na questão da igreja, de religiões, é importante que a pessoa não tenha a sua demanda sexual plenamente satisfeita, né? Então aí
vai virar algo mais recalcado. Então é isso. Então é isso, gente. É esse o ponto central, né? São os pontos centrais dessa obra, né? E não que eu concorde com tudo que Freud diz, eu não sei, né? Não sei, na verdade. Enfim, muitas pessoas podem não concordar, né? O fato é que o que ele aponta em seus ensaios é o que ele observou em sua prática, em sua experiência clínica com pacientes, né? Claro que ele pode ter muitas coisas que são hipotéticas, são uma narrativa que não se enquadram exatamente em tudo, né? Não é uma ciência exata, mas, enfim, é importante considerar também Freud e essa obra. E espero, quem sabe, em outras oportunidades, apresentar uma explicação, uma análise, um estudo mais detalhado, não só dessa obra, mas como de outras, como Totem e Tabu, que embasou bastante essa obra. E é isso. Fico por aqui e até mais.